a loira do banheiro. Mas e se eu te dissesse que essa história não é só uma história? Que a loira do banheiro existiu de verdade, teve um nome, e que o corpo dela descansa, ou pelo menos tenta descansar, bem no coração de São Paulo? Vamos até o Cemitério da Consolação, o mais antigo e tradicional da cidade. Lá, em meio a mausoléus e esculturas imponentes, existe um túmulo que chama a atenção de todos, não só pela beleza da estátua, mas pela história trágica que ela guarda. Ali jaz Maria Augusta de Oliveira. Maria Augusta nasceu em berço de ouro. Era filha do Visconde de Guaratinguetá. Imagina só, uma menina linda, de cabelos dourados, que tinha absolutamente tudo que o dinheiro podia comprar, menos a liberdade. Aos 14 anos, ela foi forçada pelo pai a se casar com um homem muito mais velho. Um homem importante, um conselheiro do império, mas que ela não amava. Só que Maria Augusta não era uma moça de aceitar o destino imposto. Anos depois, num ato de coragem que era impensável para uma mulher daquela época, ela abandonou o marido, vendeu todas as suas joias e fugiu para Paris. Na Europa, ela finalmente encontrou a vida que sempre sonhou. O luxo, as festas, a liberdade da Belle Époque, mas essa liberdade teve um preço muito alto. Aos 26 anos, 1891, Maria Augusta morreu de forma misteriosa na França. A certidão de óbito dizia pneumonia, mas os boatos da época falavam em algo muito mais sombrio. Envenenamento, ou talvez ela tenha morrido de pura tristeza, de desgosto. E é aqui que a história começa a virar um verdadeiro pesadelo. A família, completamente desesperada, mandou trazer o corpo dela de volta para o Brasil. Só que a viagem de navio era longa, e quando o caixão finalmente chegou, o túmulo da família no Cemitério da Consolação ainda não estava pronto. A mãe de Maria Augusta, enlouquecida de dor e não querendo se separar da filha, tomou uma decisão macabra. Ela mandou colocar o corpo embalsamado de Maria Augusta, vestido de branco, dentro de uma urna de vidro e a instalou na sala de estar da mansão da família, no bairro de Higienópolis. Por meses foi assim: quem passava pela rua à noite via a silhueta da moça pálida deitada na sala, iluminada por velas, como se estivesse apenas dormindo. As visitas da alta sociedade iam tomar chá na mansão, ao lado do corpo. Dizem que foi nesse período que o espírito de Maria Augusta começou a ficar inquieto. Ela não queria ser uma peça de exposição. Ela só queria paz. Quando finalmente seu corpo foi enterrado no Cemitério da Consolação, as histórias já corriam soltas pela cidade. Falavam que o espírito dela saía do túmulo, que vagava pelos corredores da antiga mansão da família. E, anos mais tarde, pelos banheiros das escolas que foram construídas no terreno onde ela viveu, a menina que foi aprisionada em vida agora estava presa em uma lenda. Hoje, o túmulo de Maria Augusta é um dos mais visitados do cemitério, atraindo curiosos do mundo todo. Mas os coveiros mais antigos do Consolação contam um segredo. Eles dizem que em dias de chuva, quando o cemitério fica silencioso e vazio, se você chegar perto e encostar o ouvido na pedra fria do túmulo dela, você não ouve gritos de assombração. Você ouve um choro baixinho, o choro de uma menina que só queria ser livre. E aí, teria coragem de fazer uma visita à verdadeira loira do banheiro? Se você gostou de conhecer essa história incrível, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhar com aquele amigo que adora uma boa história de arrepiar. Muito obrigado por assistir e até a próxima.